Quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. Fiquei perguntando para o Senhor o que Ele queria que falasse com vocês essa noite. E essa noite da Páscoa, celebramos no mundo inteiro a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. E eu preciso fazer uma confissão para vocês. Eu, como um bom protestante reformado, eu não gostava muito desse negócio de cruz, sabe? Eu achava que esse negócio de cruz, tipo, o de cruz se erigiu. Como eu amo a mensagem da cruz. Você, eu não amo a mensagem da cruz, eu amo a mensagem do túmulo vazio. Esse negócio de cruz é coisa de católico. Sexta-feira Santa? Não, domingo da Páscoa. Amém? E igreja com cruz em cima. Eu falo assim, meu Deus, se viesse alguém da época dos romanos, eles iam falar assim, mas esse povo é louco. Porque hoje ninguém é morto na cruz, mas é na cadeira elétrica ou na injeção, né? Mas vamos pensar na cadeira elétrica. Antigamente nos Estados Unidos, a pena de morte é cadeira elétrica. Cara, ou então enforcar, a forca, né? Inglaterra usava muito a forca. Agora você pensa, pega um instrumento de tortura, instrumento de morte, e põe isso em cima da igreja e fala assim, eu amo isso? Não, eu não amo isso não. E carregar o símbolo, você pensou carregar o símbolo de uma cadeira elétrica aqui? Você está louco. Então assim, cruz é símbolo de tortura, de morte. Eu quero carregar isso? Não. Foi necessário, ele precisou de morrer mesmo. Mas o bom mesmo é ressuscitou. Bom mesmo é a Páscoa, né? Só que esse livro aqui, ó, A Cruz, do Bob Sorge, mudou meu conceito. E hoje eu posso dizer, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu. Dela o dia fugiu, como emblema de sofrimento e dor. Gente, se você não leu esse livro, leia esse livro. Esse livro é profético, esse livro fala do valor da cruz. E nós não podemos ficar só na ressurreição, nós precisamos valorizar e saber o que aconteceu na cruz. Tanto é que aqui em 1 Coríntios 11, onde todo pastor que celebra a ceia lê, no versículo 26, versículo 25 ele fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a ressurreição? Não. Estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. E aí, vamos só ler algumas passagens aqui em Apocalipse. Olha aqui em Apocalipse, o que é a ênfase, qual que é a imagem que é transmitida para nós no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, voz e paz, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aí sim é ressurreição, tá? O primogênito dos mortos significa o primeiro que ressuscitou. Mas você fala assim, mas Eliseu morreu e um cara foi jogado nos ossos dele e ressuscitou. Jesus mesmo ressuscitou Lázaro, então ele não é o primeiro que ressuscitou. Sim, mas esses caras que ressuscitaram morreram depois, então, grande coisa. Não, Jesus é o primeiro que ressuscitou com corpo glorioso, que não morre mais, que passa por paredes. Eu quero fazer isso, a primeira coisa. Que não come picanha, homens, porque no milênio ninguém mata ninguém, nem animal mata ninguém, só se Deus fizer picanha nas árvores. Eu não sei como é que vai fazer, mas aproveita dia 20 e coma picanha, porque no milênio não vai comer, vai comer peixe, porque Jesus, depois de ressuscitado, comeu peixe. Então peixe vai ter, mas picanha parece que não vai ter não, porque o boi vai deitar com o leão e não vai ter morte, não vai ter nada. Então, se bicho não pode matar outro, nem muito menos o homem matar, entendeu? Então, só se Deus tiver uma frutinha escrita picanha, né? Pode ser, né? Você chega perto da árvore e está cheirando assim, né? Mas ele ressuscitou com corpo que não morre mais. Amém? E hoje nós estamos na Páscoa celebrando isto. Ele não ficou morto, ele não ficou no sepulcro. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou com corpo eterno, glorioso, que não morre mais. E ele está à destra de Deus nesse corpo agora. Ele não está lá só espírito, ele está lá corporalmente. E ele vai voltar corporalmente na segunda vinda. Amém? Do jeito que ele subiu, ele vai descer. No mesmo lugar de onde subiu, ele vai descer. E quando seus pés tocarem no chão, aquele morro da ascensão vai partir no meio, e águas vivas vão sair e vão ir para o Mar Morto e vão sarar as águas do Mar Morto, e vai ter muito peixe. Eu não gosto tanto de peixe, eu gosto de peixe, mas não tanto, mas vai ter peixe para comer, vai ter. Então, esse corpo glorioso, ele não é, sabe aqueles filmes do cara que morre e depois ele aparece e as pessoas não conseguem ver ele, sabe? Sabe aqueles filmes que você vai lá e a pessoa passa a mão no meio dele, entendeu? Não. Ele falou, Tomé, põe as mãos e aperta aqui, espírito não tem carne e osso como eu tenho. Ele falou que ele tem carne e osso, mas é carne e osso diferente. Então o negócio não é corruptível, não apodrece, não morre, não precisa comer, mas pode comer. Pode abrir a porta, mas é mais divertido passar pela porta trancada, né? Não precisa de avião, porque entendeu? Nossa, isso é bom demais, né? Isso aí, a gente acostumar com isso, vai gastar uns 1000 anos primeiro, os primeiros 1000 anos da eternidade para curtir isso aí. Depois a gente esquece que era, né, que era aqui na terra, e a gente pensa em outras coisas. Mas é um corpo glorioso, então ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Agora você pensa aqui, então vamos esquecer esse negócio de cruz? Vamos esquecer esse negócio de tortura, de cara ensanguentado, de costas dilaceradas, de dor, de gritar, Deus meu, por que me desampara? Vamos esquecer esse negócio, porque isso aí foi um mal necessário, mas vamos esquecer. Agora vamos curtir o corpo glorioso, vamos curtir o Rei dos Reis, que agora ele não vem humilhado, agora ele vem reinando, e agora ele vem exercer vingança, e agora ele vem montado no cavalo branco, escrito o verbo de Deus, e ele tem coroas, e ele vem com o exército do céu atrás dele, e o negócio é bom demais. Mas
A próxima frase fala: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nem no Apocalipse, falando dessa vitória, ele pode esquecer do sangue. Não pode esquecer do sangue. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Gente, pensa comigo, Jesus vai voltar, todo olho o verá, e as pessoas vão lamentar, porque falam assim: não é que esses cristãos doidos tinham razão, e é tarde demais? Agora eu quero crer, agora eu quero me batizar. Não dá mais tempo não, acabou. O juiz já apitou, terminou o jogo. Não tenta fazer gol mais não, acabou. Sua eternidade já está selada. Por isso que todas as tribos da terra lamentarão ao ver ele descendo. Só que nesse corpo glorioso que não morre mais, a ferida da lança aqui está lá ainda, e as marcas nas mãos e nos pés. Se Deus quisesse tirar isso, podia tirar facilmente, não é verdade? Que fazer um corpo que não morre mais, fazer uma plasticazinha para tirar esse negócio aí, facinho. Ele não quer que nós esqueçamos, por toda a eternidade, que nós estamos lá de favor. Ninguém está lá porque merece, ninguém está lá porque fez para merecer. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos capacitou, e nós somos eternos devedores, devendo favor. A gente não deveria estar lá, e a gente vai estar lá. Amém? Não é tremendo isso? E toda vez que você vê as marcas nas mãos, e nos pés, e no lado, nós vamos ser lembrados disso, que nós não estamos lá porque fomos bons, porque fizemos alguma coisa boa, não. Estamos aqui na eternidade com Deus, pela graça, pelo sangue, pelo amor de alguém que morreu por gente que não presta, gente miserável, gente horrível, desprezível, inimigos de Deus, e Ele deu a vida por nós. Que grande amor é esse? Que grande amor é esse? E Ele não quer que a gente esqueça. Por aqui, por enquanto, toda vez que partir o pão, beber o cálice, em memória de mim, lembrando da minha morte, lembrando da cruz. Que Deus nos ajude a entender que a gente ainda não entende o tanto que isso é sério. Esses dias, agora 2024, Deus está preparando a igreja para ter uma revelação da cruz, como nós nunca tivemos. Nós não entendemos o que aconteceu na cruz, mas nós precisamos entender, porque nós nunca mais vamos conseguir pecar sem sentir raiva, nojo, terror, pânico, que saber que o pecado fez com que Ele morresse na cruz por nós. Sabe? Nós brincamos com o pecado, nós levamos levianamente, nós ainda não fomos traumatizados, nós precisamos ser traumatizados pela cruz. E Ele está dizendo no Apocalipse que não vai dar para esquecer disso. Se tudo mais nesse mundo for esquecido, tudo mais for esquecido, a cruz nunca será esquecida.
porque a cruz é a maior demonstração do amor de Deus que pode existir. Você pode morrer por um mendigo maltrapilho, sujo, fedorento, cheio de feridas, mas que pelo menos não fosse uma pessoa má. Mas nós éramos maus, nós somos maus. Nós temos um problema dentro de nós gravíssimo que chama o pecado. E o pecado é um negócio que leva você a amar somente você mesmo, a fazer o mal para os outros, a criar brigas, dissensões, ofensas, pecados, crimes. Tudo isso veio de Adão, está dentro de nós e é maior do que nós. E a gente não consegue vencer sozinho. Não consegue. Paulo fala em Romanos 7 que o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, não consigo fazer. Então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então pensem vocês comigo. Existe um negócio dentro de cada ser humano que é extraterrestre, que é maldito, que é terrível, que é inimigo de Deus, que não aceita Deus e que não presta, e precisou de um homem perfeito, sem mancha, morrer na cruz, para que esse pecado não fosse um obstáculo para a gente estar na presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É que a cruz é nojenta, a cruz é uma coisa horrível. Eu não fui nem assistir aquele filme A Paixão de Cristo. Alguém aqui assistiu A Paixão de Cristo? Gente, me falaram que pessoas vomitavam, pessoas passavam mal. Assim, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver gente sofrendo, torturado. E a Bíblia fala em Isaías 53 que os homem deformado, ele falou, ele veio como homem deformado, homem de quem os homens escondiam o rosto, assim, horrível, horrível. E se nós tivermos revelação disto, nossa vida é mudada e nós somos totalmente mudados, porque a gente vai entender o tanto que o pecado é horrível e o tanto que Deus é maravilhoso em dar seu Filho para morrer por nós. Então a cruz se torna a maior demonstração da capacidade de Deus de dar seu Filho, a coisa maior que Ele tinha, em nosso lugar. É inacreditável, é um negócio assim que não dá para entender. Durante a história, vários homens tiveram revelação disso. O conde Zinzendorf ficou diante de um quadro que não era da cruz, mas era somente do rosto de Jesus, sangrando com aquela coroa de espinhos. E em cima o artista, o pintor italiano escreveu: eis o homem, que é o que Pilatos fez. Pilatos mandou açoitá-lo gravemente, e aí apresentou ele, que Pilatos queria que o pessoal tivesse dó e liberasse ele, entendeu? E ele falou: eis o homem, eis o homem. E Zinzendorf ficou lá não sei quanto tempo, e embaixo estava escrito assim: eu fiz isso por você, o que você vai fazer por mim? Isso atingiu o coração dele de tal forma que ele começou aquele ciclo de oração de 100 anos, começou o movimento missionário, as pessoas saíam para missões no navio e já enterravam simbolicamente antes, porque sabia que nunca mais ia voltar. Eles foram para lugares onde ia ser morto mesmo, e eram mortos mesmo, com alegria, com prazer, porque tinham visto Cristo crucificado. Ele viu nessa pintura, mas eles viviam brigando, calvinismo, arminianismo, eles viviam discutindo e tal, e na ceia do Senhor eles viram o Cordeiro. Todas essas coisas ficaram para baixo e começaram a ter uma paixão por Jesus, pelo Cordeiro, e começaram a dar a vida e mudaram a história do mundo. Amém, irmãos? A cruz
A cruz, a revelação da cruz. E não pense que nós vamos ter um grande avivamento final que está vindo antes da volta de Cristo, sem ter revelação da cruz. Não vai ter. Nós precisamos de uma revelação do que aconteceu na cruz, para que nós sejamos assim atingidos como os moravianos foram, e isso vai trazer o maior derramamento do Espírito Santo que já houve na história da humanidade. Amém? A Bíblia fala isso. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas o Espírito Santo vem sobre o quem? Quando se prega o Evangelho da cruz de Cristo. Paulo diz em Gálatas 3, ele diz: quem vos fascinou a vós, insensatos Gálatas, diante de cujos olhos Cristo foi apresentado como crucificado. Olha, Paulo não viu Cristo ser crucificado com os olhos naturais. Ele não tinha visto, ele não era dos 12. Mas ele pregou de um jeito que as pessoas viram. Eles não creram teologicamente: Jesus morreu por mim, então eu sou salvo, eu vou ser batizado. Não, eles não creram teologicamente. Eles foram atingidos. Eu sou uma pessoa imprestável, e Deus deu seu filho por mim, e ele morreu, e olha que coisa. E não era uma pintura pintada por italiano, foi uma pregação do Evangelho. E sabe o que aconteceu com essa pregação do Evangelho? O Espírito Santo caiu sobre eles. E eles eram pagãos, gentios. Eles foram transformados. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Pagão em missionário, pagão em pessoa santa. Aí chegou algumas pessoas lá e falaram assim: não, mas não é só isso não, você tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, você tem que circuncidar seus filhos, você tem que cumprir a lei. É muito bom o que Jesus fez, mas tem que fazer isso. Você fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para esquecer do que vocês viram na pregação? Foi por obras da lei, cumprindo regras, que vocês receberam o Espírito? Não, foi por ouvir o Evangelho com fé. Irmãos, a igreja hoje está cheia de gente que ama Jesus, que canta alegremente na reunião, que dá o dízimo, que vai para a igreja, que tenta viver certo, mas está cheia de pecado, cheia de coisas, porque nós não vimos ainda o que aqueles Gálatas viram, mas nós vamos ver. Amém? Nós vamos ver. Ele fala: esperar inteiramente na graça que vos será dada na revelação de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O Asher, o judeu messiânico, líder do Tikkun. Tikkun é uma palavra hebraica que significa restauração. Por causa da guerra lá em Israel, ele tem estado muito ocupado com isso, com as notícias, com o significado profético, como as coisas estão acontecendo. Mas ele teve sonho 2 dias em seguida sobre a cruz de Cristo. Ele teve 2 sonhos fortes. E aí começou a citar a mesma passagem que lá nos Estados Unidos o anjo Bas ouviu, que chegou no Brasil, ele falou a mesma passagem, quase caí de costa, porque falei assim: alguma coisa o Espírito Santo está falando. Grandes homens de Deus, líderes, caem em pecado. Deus vai abalar muito mais, vai acontecer muito mais coisas que você não está nem imaginando. Não é só lá nos Estados Unidos, ou só fulano, não. Tem muita sujeira na igreja brasileira. Isso vai cair. E nós vamos ficar de rosto em terra diante de Deus.
e nós vamos ver o Cordeiro, e nós vamos ser transformados, e o Espírito Santo vai cair de uma forma como nós nunca vimos antes na história. Você pode crer, você pode não crer, você pode querer, você pode não querer, mas vai acontecer, porque está escrito. Está escrito. E o Espírito Santo não será derramado como no século passado, sabe? Porque tudo que o Farley falou sobre esse livro, a Igreja do século XX, deságua no seguinte: no século XXI, nós já estamos em 2024, muita coisa no mundo está acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava, muito mais rápido. As coisas estão se desenhando assim fortemente. As pessoas estão sendo movidas por poderes, por principados e potestades. A coisa está muito forte, muito forte. Mas a igreja vai ser gloriosa. E para ela ser gloriosa, ela não pode ter essa mistura que ela tem. Ela não pode ter essa convivência com o pecado que ela tem. Ela não pode estar exercendo os dons do Espírito Santo e ouvindo a palavra e orando e vivendo junto com coisas erradas. Não pode. Mas tem estado. E não é só um lugar, é a igreja de modo geral. O que tem acontecido é que igreja carismática, e quando a gente fala igreja carismática, nós estamos falando de pentecostal, neopentecostal, comunidades, todo mundo que crê no batismo do Espírito Santo, e na verdade, aquilo que começou em Azusa no início do século passado, no meio de um pessoal desprezível, que todo mundo nos jornais falava que eram uns fanáticos absurdos, a maioria dos cristãos hoje no mundo não seriam cristãos se não fosse aquele povinho lá e aquele batismo do Espírito Santo, sabia? A maioria das pessoas que são convertidas hoje é por causa do derramamento do Espírito Santo, que veio em muitas ondas no século passado, mas veio com fermento, sabe? Farley falou sobre os 7 dias sem fermento, mas depois vem Pentecostes, e Pentecostes tem fermento, mas depois de Pentecostes vem o dia da expiação. Sobre a igreja vai vir uma experiência da cruz e da revelação de Cristo muito maior do que Zinzendorf teve, muito maior do que já aconteceu na história, porque ele vai ter uma igreja gloriosa, pura, santa, sem fermento. Ele vai ter, e para ter isso, ele tem que fazer isso aí para nós. E nós temos conseguido, por favor, tenha paciência, vamos pensar só um pouquinho comigo. No tabernáculo tinha átrio, santo lugar e santo dos santos, que corresponde, corpo, alma e espírito. Deus gosta de 3, tudo para Deus é 3, tá? Tudo é 3. Então, eu estava perguntando para o Farley quantos filhos ele tinha, falou que tem 3, então tá bom, está na visão. Está na visão. 3 ou mais, tá? Menos de 3 não está na visão. Menos de 3 não dá. Se você só tem 1, se tem 2, adote rapidamente, você faz qualquer coisa, mas tenha 3. Porque 3 é um negócio, Deus fez todo o universo na base de 3, porque Ele é 3. E nós somos 3, entendeu? Corpo, alma e espírito, tudo é 3. Então o tabernáculo onde Deus encontra com o homem, vamos firmar assim nesse aqui: átrio, santo lugar e santo dos santos. Você no Velho Testamento, você não chegava no santo lugar sem passar por um lugar muito nojento, cheio de sangue, cheio de moscas, porque onde tem sangue tem mosca, fogo e sangue. O sacerdote passava a maior parte do tempo parecendo açougueiro, porque ele matava bichinho de manhã e de tarde, as mãos todas sujas de sangue,
e mexendo com entranhas daqueles bichos e pondo em cima do altar. E eu falei, meu Deus do céu, eu pelo menos assim, eu achei absurdo isso aí. Mas o santo lugar, não, o santo lugar é maravilhoso. O santo lugar tem pão, aqui ó, só que esse pão está com fermento, então esse pão não está na visão. Com fermento aí, como é que você põe um pão com fermento aí? Ah, mas aqui é Pentecostes hoje, né? Assim, é tipo, né? Não, mas é Páscoa, então não pode, não pode. Não sei como é que é isso. É só decoração, né? Mas mesmo decoração tem que ver. Ele fala que não tem fermento, não pode ter fermento, e depois põe um monte de fermento aqui. Como é que pode? Mas o pão sem fermento significa a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que ler a palavra e sentir Deus falando com você, não é verdade? Não tem nada melhor do que ouvir uma palavra e aquela palavra aquecer seu coração, uma pregação, uma coisa assim, não é verdade? A palavra de Deus é gostosa, é maravilhosa, não tem nada de nojento, não tem nada de esconder o rosto, não, é ótimo, a palavra é boa. Tem o candelabro que é a lâmpada com azeite, a luz do Espírito Santo iluminando nossos olhos, nos dando revelação. A gente tem visão, a gente pode dar palavras proféticas para pessoas, a gente pode curar, a gente pode expulsar demônios, a gente pode sentir aquele arrepio que vem quando o Espírito Santo vem, não é verdade? Não tem coisa ruim nisso aí, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E tem o altar de incenso, que é oração. Oração e aquele cheiro suave, você percebe? Pão, luz e oração. Não é o que tem em nossas igrejas hoje? Palavra, dom do Espírito Santo e oração. Não é gostoso? Não é maravilhoso? Mas tem um problema: se não passar pelo altar, se não passar pelo sangue, fica curtindo tudo ali e dizendo é presença de Deus. Não é não, que a presença de Deus é no santíssimo lugar. Ali é na alma, ali é um lugar bom, é um lugar agradável, mas não é o destino, porque ele não fala ali falarei contigo, ele fala lá dentro falarei contigo, entre os querubins. E como que as pessoas conseguem pregar a palavra, orar, usar dom do Espírito Santo e ficar pecando gravemente ao mesmo tempo? Sabe por quê? Atalhou, entrou lá sem passar pelo altar. Tenta nos 4 evangelhos chegar em Jesus sem passar pelo secretário dele. Você sabe quem é o secretário de Jesus? Alguém sabe? Os 4 evangelhos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, quem que você encontra? Jesus? Não. Quem que você encontra? Fala para mim, gente, você lê a Bíblia, não lê? Tipo, Mateus é cumprido, né? Tá? Evangelho de Jesus Cristo, tal. Marcos não, Marcos é curto. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, manchete. Apareceu Jesus? Não apareceu Jesus não. Quem que apareceu? Fala alto. João Batista. Esse cara não fez um milagre, esse cara era muito chato, e esse cara era muito politicamente incorreto. Ele foi para o deserto, ele não ia para a cidade, porque ele não gostava de multidão. A multidão foi lá para o deserto, ele falou assim: vai embora, suas víboras. O cara nem comia direito, assim, gafanhoto, mel, vestido de pelo de camelo. O cara era muito, muito politicamente incorreto. Mas aí você fala assim: mas deve ter um evangelho que eu consigo chegar em Jesus sem passar para esse cara chato. Deve ter algum lugar. Será que tem algum lugar? João, o evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora eu vou conseguir, porque agora eu estou nas alturas. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então eu não vou passar para esse cara chato. Versículo 5, 6, ele fala assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Não tem jeito. Você não chega em Jesus sem passar por João Batista. Mas as nossas igrejas estão cheias de gente que passou por Jesus sem passar por João Batista. O princípio do evangelho de Jesus Cristo
é João Batista, não é Jesus. O princípio, você quer entrar lá, no incenso, no pão, na luz, depois entrar no Santíssimo Lugar e ouvir a voz de Deus. Mas tem que passar pelo cordeiro que é morto. Cordeiro, sangue, é feio, é forte, mas não adianta atalhar, você tem que passar por esse caminho. Estão entendendo, meus irmãos? Deus vai trazer para a igreja uma revelação do tanto que o pecado é ruim e o tanto que Deus é bom. Nós vamos ter arrependimento e fé, nós vamos ter choro e alegria, nós vamos entrar no dia da expiação, que vai preparar para a vinda de Jesus, na festa dos tabernáculos. Amém? Está escrito aqui. Olha, vamos só olhar mais alguns versículos aqui em Apocalipse. Vê comigo que coisa impressionante. Capítulo 5. João chorava muito, porque tinha o livro na mão do que estava sentado no trono, que é Deus, o ancião de dias, e o livro era a nova criação, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, onde vai ter reino de Deus, não vai ter injustiça, e não vai ter PT, e nem nada de política, da direita, da esquerda, não vai ter nada dessas coisas, porque vai reinar um homem justo, e não vai ter lobista, e não vai ter eleição, e não vai ter maioria, vai ter Jesus mandando, vai ser bom demais. E o livro está lá, 7 selos. Ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, podia abrir o livro, não era digno. E João chorou. Irmãos, Deus gosta que a gente sinta falta antes que Ele supre, porque senão a gente não dá valor, certo? O homem teve que ficar sem a mulher no início para ele sentir falta. Depois ele supriu, tirou a mulher quando ele estava dormindo, né? E aqui ele deixa João diz que chorava. Tem tudo isso e não vai poder abrir porque ninguém é digno. E alguém chegou para ele enquanto ele estava chorando e falou assim: não. Olha o versículo 4 do capítulo 5, ele diz: eu chorava muito porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um leão. Não. Vocês estão percebendo? Que a gente pensa assim: a cruz foi necessária e estava lá, mas é terrível, é difícil, é tortura, é dor, é coisa inimaginável, mas graças a Deus já passou. Agora nós estamos na Páscoa, ressuscitou, Ele vai voltar como leão, Ele vai reinar, Ele vai governar, e agora não precisa mais pensar sobre isso aí. Foi ruim, mas foi vencido, e já acabou, e pronto, não é? Mas ele falou, o leão. Mas quando ele foi ver, o que ele viu? O cordeiro, em pé, como havendo sido morto. Você não vai poder esquecer disso. Mesmo que ele seja o leão que vence, mas ele é o cordeiro. E você vai ver pelas marcas que ele foi morto por toda a eternidade. Irmãos, eu não sei se eu consigo passar, mas esse livro do Bob Sorge me ajudou demais. Cada capítulo é uma mensagem, cada capítulo mostra alguma coisa sobre a cruz. Gente, na cruz Deus revelou sua justiça e seu amor na mesma hora. Porque se Ele nos perdoasse sem a cruz, Ele seria conivente com o pecado, Ele não seria Deus justo.
ele tinha que ter sangue e tinha que ter morte, senão ele seria um Deus conivente com o pecado, certo? Então ele é justo, então alguém tinha que morrer mesmo, e tem que ter cordeiro mesmo, e tem que ser sem defeito. Mas ele mandou o filho dele para morrer em nosso lugar. Aí é o amor de Deus, não é verdade? Então ele cumpriu a justiça e o amor em uma só coisa, na cruz do Calvário. Ele mostrou que ele é um Deus justo e ele é um Deus de amor. E aí, mesmo na eternidade, nós vamos ver sempre isso aqui: um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E versículo 9 diz: cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, Jesus. Eu estou com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer na terra, e eu estou sentindo que isso vai acontecer, e vai brotar, e vai, todas nossas brigas, nossas intrigas, nossas discussões teológicas, coisas, vai ficar aqui mais embaixo, e acima vai ficar o Cordeiro, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. E eu, miserável pecador, não sou digno de nada, mas Ele é digno de abrir o livro, e Ele é o leão, mas Ele nunca deixou de ser o Cordeiro, que foi morto, e que Deus nos revele isso de tal forma, que nós tenhamos assim uma paixão por Ele, e uma compreensão do tanto que o pecado é terrível, e o tanto que Deus é bom, e o tanto que Deus nos ama. Amém? Vocês estão entendendo que não é só um entendimento teológico, é algo mais profundo. Sabe, só um exemplo, eu vou terminar, mas tive uma experiência com minha esposa, muitos anos atrás. Meu filho mais novo era, sabe quantos anos? 12 anos, sei lá, 13 anos, não sei quantos anos ele tinha. 11. Ele tinha quebrado o braço antes, e aí puseram gesso, sarou, e aí deu infecção no osso, grave. Aí o ortopedista teve que abrir, e naquela época eles punham pérolas de antibiótico lá dentro. E eu estou contando isso para vocês só para... eu queria que vocês entendessem que o negócio... Eu não tenho a revelação da cruz como eu preciso ter, de jeito nenhum, porque se eu tivesse, eu podia pregar para vocês igual Paulo pregou, e vocês iam cair de terra diante de Deus, e alguma coisa ia acontecer aqui. Eu ainda não tenho, mas vou ter, se Deus quiser, e vocês também vão ter, sabe? Eu não tenho, mas vai vir, está vindo, e não vai ser só uma pessoa, não vai ser uma coisa generalizada, vai ser uma coisa grande, vai ser crianças recém-convertidos. O evangelho da cruz vai ser pregado, e pessoas nas praças, nas ruas vão falar assim: isso é o evangelho, isso é diferente da vida da igreja que tem sido, isso é um negócio tremendo, sabe? É um negócio que está vindo e está chegando. E aí, por exemplo, aí na hora o médico falou assim: não vai precisar de operar para tirar as pérolas, dá para tirar, não é grande coisa. Aí eu e minha esposa estavam na sala ao lado, e ele estava trabalhando, tentando tirar num outro quartinho, e meu filho chorando, menino de 11 anos, aquilo nos afetou, de ouvir assim ele chorando lá, e a gente não está junto, a gente estava sentindo muito mal. Aí chamou a gente, e ele estava deitado ali, e eu cheguei perto, e eu nunca desmaiei na minha vida, mas eu senti começando a desmaiar, então eu fui afastando devagarzinho, disfarçando, e a minha esposa chegou, e eu afastei, sentei e não desmaiei, graças a Deus. Mas ela daí um pouquinho, ela chegou, sai da cadeira, porque ela ia desmaiar também. Você já pensou os dois desmaiando? Por causa de um menino que não estava com tanta dor assim, estava com dor, mas o médico falou: não vai dar, vai ter que anestesiar, vai ter que tirar, não dá para tirar desse jeito. Quando eu saí de lá, gente, eu não desmaiei, mas eu estava baqueado. E aí eu fiquei pensando: o
que Deus sentiu quando o filho dele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Se uma coisa tão pequena me afetou tanto, imagina Deus com seu filho dele. E isso ficou comigo gravado assim, essa cena e essa coisa, ela ficou gravada. Então eu tenho certeza que Deus quer mexer conosco profundamente. Até no meio dessa doença eu tenho sentido isso, que Deus quer uma coisa não teológica, Ele quer uma coisa visceral. Visceral tem a ver com intestinos, as entranhas. Ai, minhas entranhas, o profeta fala, não é verdade? Então tem alguma coisa mais profunda do que teologia, do que a mente. Isso é importante. Eu acho também, é importante, a teologia é importante, entender a palavra é importante, entender a lógica de que Jesus morreu em nosso lugar e nós somos salvos, e crendo nisso nós fomos libertos de muita coisa. Então eu não estou menosprezando isso, não estou menosprezando isso. Isso é importante, isso é necessário, mas isso não resolve. Tem que ver o Cordeiro, tem que sentir o sangue, tem que ser afetado profundamente. Você tem que ter um trauma eterno. Digo, o pecado não é brincadeira não. O pecado trouxe muita desgraça sobre esse planeta, e o pecado foi superado pela cruz do Calvário e pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Nós vamos ter isso, eu creio nisso. Deus vai nos trazer isso com certeza. Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, que o Senhor possa tirar de nós toda mornidão, toda satisfação de achar que está tudo bem, que não precisa de mais nada, que nós sejamos pessoas sedentas por mais revelação, sedentas por entender o que o Senhor fez na cruz, e que isso possa vir à tua igreja e vir a nós de tal forma que sejamos vacinados contra o pecado, vacinados contra essas coisas, que nós tenhamos pavor do pecado, que nós tenhamos nojo do pecado, seja pequeno, seja grande, que nós tenhamos assim, entendamos o tanto que ter comunhão contigo é bom, e o tanto que o pecado nos separou de ti é ruim. Que o Senhor possa nos mostrar a cruz e o Calvário e o sangue e o Cordeiro, que a gente possa passar pelo altar e pelo mar de água ali, e entrarmos no santo lugar, e não ficarmos ali, mas entrarmos no santíssimo lugar e ouvir a tua voz, e que a igreja seja mesmo testemunha de Jesus aqui na terra, e que muitas pessoas que hoje não conseguem entender o Evangelho, que haja a maior colheita de almas que já houve na história, porque o Evangelho vai ser pregado direito, Senhor. É isso que nós pedimos que o Senhor faça isso logo. Pedimos que, à medida que as trevas estão aumentando sobre a terra, onde as pessoas estão ficando cada vez mais descaradas, estão revoltando, blasfemando contra o Senhor, destruindo a família, acabando com a infância, acabando com as crianças, acabando com os jovens, que nessas trevas que estão vindo sobre a terra, a tua luz começa a nascer sobre a igreja, e que algo profundo, tremendo começa a acontecer em nós, e que nossos rostos possam começar a brilhar, e pessoas começar a ver Jesus em nós. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu queria só colaborar com aquilo que o Haroldo falou aqui. Uma coisa que me marcou muito, quando eu fui em Roma, eu fiz questão de visitar as catacumbas cristãs, né? Quando teve a perseguição do Império Romano ali, e quando você lê os livros de história, falam de empilharem corpos de crianças, homens, mulheres, velhos nas esquinas. Os romanos não queriam que os cristãos fossem enterrados nos cemitérios romanos, e eles começaram a cavar as catacumbas para enterrar
esses irmãos, são 5 quilômetros, se eu não me engano, de catacumbas. É de tantas pessoas que morreram. E você vê ali vários adereços que apontam para aquele lugar, é um lugar cristão. Mas quando eles falam de morte e ressurreição, você vê 2 figuras só. E você vê a representação da morte e a ressurreição de Cristo sendo simbolizada ou por Jonas no ventre da baleia, ou por Abraão oferecendo Isaac em sacrifício. Você roda aquelas catacumbas, você vê o peixe como símbolo do cristianismo, mas você não encontra uma cruz lá. Em nenhum lugar você vê uma cruz. E o motivo de não ter nenhuma cruz lá é porque a cruz só passou a ser usada como símbolo de salvação e símbolo do cristianismo depois que uma geração se passou, depois que os romanos pararam de usar a cruz. Porque enquanto existiam pessoas que tinham visto uma cruz de verdade, a cruz ninguém conseguiu usar a cruz como símbolo de uma coisa boa. É de tão terrível que era essa morte de cruz. Se eu não me engano, foi William Law que disse: imagine quão terrível é a natureza do pecado. E aqui a gente entra no que o Haroldo está falando. O quão terrível é a natureza do pecado, que para que a sua reparação acontecesse, exigiu-se a morte do Filho de Deus. Deus precisou matar Jesus para que a reparação pelo pecado fosse feita. Então, como é especial que nós celebramos, né, nessa noite, não só como a Páscoa, mas como ceia. E a palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o comerem e o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E é muito especial, e como mexeu comigo a mensagem do Haroldo aqui nessa noite, porque fala justamente de lembrar não a ressurreição, mas de anunciar a morte do Senhor. E esse texto mexe comigo, porque a ordem de Jesus, e é o que Paulo repete aqui, nós vamos permanecer fazendo isso, ceia após ceia, pão após pão, cálice após cálice, vez após vez, até que ele venha. Quando nós celebramos a ceia aqui, nós participamos do mesmo pão e do mesmo sangue. Nós anunciamos tanta coisa nisso, não só o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, mas que nós fazemos parte do seu corpo, que nós fazemos parte da mesma carne, que o mesmo sangue corre entre nós. E é isso que nós celebramos nessa noite aqui. Eu quero só dar uma orientação. Eu sei que tem muitos visitantes aqui hoje, né? Talvez na igreja onde você faz parte, as pessoas esperam para todo mundo colocar o pão na boca ao mesmo tempo. Isso acontece porque Paulo fala nesse texto de Coríntios sobre aqueles que ceavam sem esperar uns pelos outros, sem discernir o corpo. Mas na verdade o que Paulo quer falar aqui é uma coisa muito simples, porque a celebração da ceia, a festa ágape, era uma festa que celebrava a morte e a ressurreição de Jesus, mas celebrava a unidade do seu corpo, a unidade que nós temos em torno de quem Jesus é e da pessoa de Jesus. Então essa deve ser uma celebração de comunhão. E o que acontecia é que Paulo diz que as pessoas chegavam e muitos comiam, se fartavam, alguns chegavam a se embebedar e outros ficavam com fome. Então quando ele diz sobre não discernir o corpo, ele está dizendo isso: olha, a festa que vocês estão celebrando aqui não é uma festa ágape. O que ele está dizendo é: Jesus não está nisso, não existe comunhão nisso. Então
tudo isso aponta para que a ceia ela deve ser tomada em comunhão. Nós precisamos tomar juntos, não necessariamente ao mesmo tempo. Então o que nós fazemos aqui é que a gente nunca deixa ninguém cear sozinho. Você vai poder servir, né, do pão, do cálice, mas você ceia com alguém. Você ceia com a sua família, você pega seus filhos no departamento infantil, você convida os irmãos que estão próximos de você para cear juntos, e nós comemos juntos, celebrando a comunhão que nós temos. Nós fazemos parte da mesma carne e do mesmo sangue. Amém? Eu vou orar com você. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai poder levantar. Acho que a ceia está aqui em cima e lá embaixo. Então tem aqui atrás e lá embaixo. E depois que você cear, você já está abençoado para ir para sua casa. Amém? Senhor Jesus, nós celebramos nessa noite, Jesus, e nós anunciamos a cruz, nós anunciamos a sua morte, nós anunciamos o preço que foi pago em nosso favor, Senhor. Nós anunciamos o sangue que nos deu acesso ao Pai. Quando nós nos aproximamos do Pai, o que nós apresentamos a Ele é o sacrifício perfeito, porque nós apresentamos você, Jesus, o sacrifício agradável, o sacrifício perfeito. E nós celebramos, Senhor Jesus, não só a sua morte, a sua ressurreição, mas nós celebramos a convicção de que um dia nós estaremos todos à sua mesa, ceando contigo. Muito obrigado, Jesus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Amém? Você pode levantar, se servir do pão, do cálice. O Verbo se fez carne por amor a mim.